Olá pessoal, sou Franco Carvalho, professor do Instituto EMAC. Estou aqui para ministrar a aula 5 de redistribuições e subestações, unidade 3, critério de ligações do consumidor. Então a gente vai continuar aqui com a unidade 3 da nossa ementa, né? Critério de ligações dos consumidores. Bom, analise o padrão de entrada e descreva as características dessa ligação. Então analise essa imagem aqui, né? E diante do que a gente já viu, visualize as características, né? As características da rede local, as características do ramal de entrada, do pontalete, do medidor, né? Aqui o aterramento, né? Faça uma breve descrição do que a gente tem aqui nessa imagem, ok? Então, assim, nós vamos aqui agora continuar trabalhando em cima dos padrões, né? Os detalhes de ancoragem e amarração do ramal de ligação aéreo, né? Com cabo concêntrico, né? Então, aqui nós temos aqui uma conexão com cabo concêntrico, né? Essa aqui com pontalete, né? Essa aqui já diretamente conectada na residência, né? Com um ponto de entrada, né? Atravessando aqui a parede. Esse aqui também em outro ponto, só que essa aqui tem roldana, né? Com roldana, essa aqui apenas com parafuso olhal, né? Parafuso olhal, uma alça pré-formada aqui, pega no cabo concêntrico e depois acessa aí a residência, né? Aqui você tem o detalhe aqui de como é com o parafuso olhal, né? Parafuso olhal aqui fixado, né? Com a manilha sapatilha e aqui uma alça pré-formada, ok? Então aqui você tem o detalhe de como que seria isso no poste, né? No poste nós teremos aqui uma ferragem aqui com a roldana, né? Com parafuso, né? Uma manilha, uma alça pré-formada, né? Com cabo concêntrico e descendo aqui no duto, né? Aqui nós teríamos aqui apenas um parafuso olhal, né? Sem roldana, tá ok? Nesse caso aqui, pessoal, a gente teria qual a diferença desses dois? Né? Esse aqui certamente é mais barato do que essa configuração aqui. No entanto, esse aqui tem um isolador. Então, se você tiver um problema de isolamento aqui nesse cabo, tá? Você não vai passar esse problema de isolamento para a estrutura. A estrutura não vai dar um curto-circuito ou pelo menos ficar gerando risco de choque na estrutura do poste. Okay? Diferente desse aqui, que tudo aqui é ferragem, então acaba ficando um pouco mais vulnerável. Nesse caso aqui, um sistema de derivação, né, com roldana, né, sistema de derivação de roldana e onde você tem uma outra estrutura aqui com o cabo aqui com final de rede. Novamente nós temos aqui as configurações, né, do ramal de entrada de ligação com cabo multiplex aéreo, né, com as amarrações e conexões. Então nós temos aqui a roldana, né, com a alça. Aqui tem a lista de material para vocês visualizarem, tá? E aqui você tem a entrada dos cabos, né, na parede. Aqui a mesma coisa, né, com uma entrada aqui, uma ligação trifásica, né, e uma ligação monofásica aqui, acessando a residência, né, com a ferragem rodando. Bom, aqui a gente tem um ramal de ligação monofásico, né, cabo concêntrico, rede de distribuição multiplexada e rede de distribuição convencional. Tá? Então nós temos aqui uma rede trifásica, né, o cabo todo trançado, né, que é a rede multiplex. E aí você tem aqui as conexões de cada cabo, né, e aí sai no cabo multiplex. Ok? Tem aqui o parafuso olhal, né? E aí você sai no cabo multiplex aqui, pegando aqui uma conexão aqui de cada fase, né? Uma conexão de cada fase, ok? Aqui na rede convencional, né? Na rede cabo nulo. Cabo nulo você tem aqui conector, geralmente se usa o conector AMPACT, né? Para poder fazer essa conexão aqui para esse ramal de entrada. Aqui o parafuso olhal, né? Que sai para poder fazer a fixação, né, do ramal de saída, né, o ramal
Desculpa, agora aqui sim, a ligação trifásica, né? Você tem um cabo trifásico aqui com as conexões das 3 fases, né? E aqui o cabo multiplex, né? Nesse caso aqui, o NOT que na rede convencional, ele colocou o parafuso olhar na parte de cima do poste, até porque para ter um pouco mais de entrada, já que o cabo é um pouco mais pesado e aí teria um seio maior no seu deslocamento aí para o local que você, para o outro engastamento lá que ia fazer. Então nós temos aqui as fases A, B, desculpa, nós temos aqui o neutro, tá? A fase A, a fase B e a fase V, tá? Então está entrando aqui no ramal de entrada lá do cidadão. Aqui tem um olhar aqui, nessa foto aqui já não tem um olhar. Ele colocou diretamente aqui a conexão na rodana. Isso não é muito legal fazer, mas é possível sim, estar lá é permitido fazer, né? Até porque quem faz essa ligação aqui é a concessionária, né? A concessionária, é uma curiosidade, o ramal de entrada, esse multiplexado aqui, quem tem que fornecer é a concessionária, tá? Até 30 metros do ponto de entrega. O ponto de entrega da concessionária é onde? É o poste. O poste mais próximo é o ponto de entrega. Então, até 30 metros do poste, a concessionária é obrigada a fornecer o ramal de entrada, seja ele mono, tri ou bifásico, não importa. Ok? Os 30 metros ele precisa. Se você tiver uma residência com 60 metros, ali você vai ter que instalar uma mureta, tá? Com um sistema de medição para poder receber aquela medição lá. Ok? Então, assim, com ramal, no caso, ramal de entrada aérea, edificação no mesmo lado da rede, tá? Mesmo lado da rede, o que é isso? Nós temos aqui o cabo, né, que está chegando aqui o cabo que está vindo do poste, né? Então, poste, digamos que esteja na calçada. Então, nós temos aqui o recebimento, né, da rodana, né? Entra no sistema de medição, caixa de medição, aqui o sistema de aterramento, né? Entra para dentro da residência e faz a distribuição, ok? E aqui a gente tem alguns detalhes da caixa de medição, da conexão da entrada aqui, desse ponto de conexão aqui, né? Você tem aqui os dados da caixa, aqui você tem aqui os dados da rodana daqui, da conexão da rodana, né? E aí o corte diferente, ok? Bom, para o padrão de entrada, instalação de rede de identificação do lado contrário da rede, né? Aí existe um detalhe, né? Você tem que colocar um pontalete, né? Para ficar um pouco mais alto, para dar aquela distância lá do solo de 7 metros, né? Como a gente já viu, da entrada de 7 metros. Então você tem que colocar um pontalete um pouco mais alto e aí mantém o que já tinha antes. Caixa de medição, sistema de aterramento, tá? Proteção e faz a distribuição. Aqui novamente uma situação de fixação na fachada, né? E uma fixação fora da fachada. Então aqui quando o poste estiver, ponto de entrega, né? Estiver na calçada, né? Estiver bem próximo, né? Do mesmo lado da rede, você pode fazer esse engastamento aqui para receber o cabo concêntrico do mesmo lado. E aí você já desce aqui no medidor e faz o processo. Se você está do outro lado, né, novamente tem um pontalete aqui, né, mais alto, para poder dar distância de 7 metros, e aí continua aí o padrão. Para redes subterrâneas, você coloca aqui o duto, né, para fazer a ligação subterrânea, e aí chega e continua o padrão novamente depois que entrar no medidor de energia elétrica, ok? Então isso é tranquilo, tem que ter a caixa de medição, a caixa de passagem, tá? O aterramento para fazer todo o processo, tá? E aqui ele pega aqui na rede convencional aqui, né? As três fases e o neutro, ok? Bom, seguindo aqui para o fornecimento provisório, né? Isso aqui quando você vai fazer uma ligação provisória, chama um eletrotécnico para fazer a ligação provisória lá, para fazer um festejo, algum evento, festas. Então, existe um padrão também, existe um padrão de medição específico, existe um padrão de ligação, tá? Então, você
pediu uma ligação provisória, você vai pagar uma taxa de ligação provisória, né? Você vai ter um formulário, cada funcionário tem seu formulário, você vai dizer exatamente o que você vai ligar, eles vão calcular o quanto você vai gastar de energia elétrica, você vai pagar a taxa de ligação provisória e eles vão ligar. Quando chegar lá para ligar, esse tem que estar no padrão, né? Questão de segurança, principalmente quando for eventos, né? Então você precisa atender esses padrões aí. Então você tem aqui essas ligações aqui, né? E eu coloquei isso aqui exatamente para vocês entenderem que tem que olhar lá também no procedimento da concessionária. Bom, aqui a gente tem o padrão das caixas de medições, isso também está lá no procedimento da concessionária Amazonas Energia. Tá, o documento está lá na base de vocês, no Proesc, tá, no portal do aluno. Então, aqui a ligação monofásica, né? Você tem aqui o duto de entrada, né? Entra aqui no medidor, tá? E o duto aqui para o aterramento, tá? E o cabo de saída, né? Entra no medidor e sai. No medidor e sai. Aqui a caixa trifásica, né? Você tem aqui os dutos de entrada, né? Os dutos de saída, passa pelo disjuntor, né? E segue aí para distribuição, ok? Bom, e aqui o esquema de ligação, né, de prevenção de combate a incêndio. Isso aqui é muito interessante, também está no procedimento, né? Observe o seguinte, uma curiosidade. Você entra aqui com a alimentação, tem o sistema de medição, tem a proteção, geralmente de disjuntor termomagnético, e aqui o quadro de distribuição, né? O quadro de distribuição no sistema de incêndio, ele é separado, tá? É separado. E olha só, a alimentação dele, ele vem antes do disjuntor de proteção, para evitar algum tipo de problema de alguém chegar lá e desligar isso aqui e você perder a sua proteção do sistema de combate a incêndio. Então, o sistema de combate a incêndio, ele sempre tem que ficar alimentado, né? Desde que ele não tenha problema, ok? Bom, então como exercício de hoje, você tem uma ligação no ramal 220/127, né, que é a configuração aqui da rede local, tá? Conforme a imagem aqui de uma rede padrão, né? Podemos afirmar que trata-se de uma ligação trifásica ligada nas fases A, B e C. Trata-se de uma ligação monofásica ligada nas fases A, B e N. Trata-se de uma ligação bifásica ligada às A, B e N. Trata-se de uma ligação bifásica ligada A, B e terra. Responda qual é a resposta correta e justifique sua resposta, né? Essa aqui é uma ligação trifásica, porque está pegando 3 cabos e não estou dizendo que essa é a resposta certa, mas estou dizendo para você justificar. E dê exemplo, né? Olha, é necessário uma ligação como essa para poder alimentar cargas do tipo tais, ok? Bons estudos, até a próxima aula.